Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Rogério Mazzini. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aula com muito prazer, satisfação. Um abraço, meus agradecimentos a todos os nossos alunos que me assistem no Face, no canal no YouTube, aos professores, aos colegas de trabalho que têm nos prestigiado também. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a matéria de História, e especificamente o conteúdo sobre a pré-história. Esse será o título de hoje. Em algum dos vídeos anteriores nós havíamos falado sobre periodização. Periodização é o que eu trabalho a linha do tempo, né? Em um dos vídeos eu desenhei uma pizza de 5 pedaços, representando cada um desses pedaços uma parte da história. Os historiadores eles separaram desta forma e acabaram elegendo acontecimentos importantes no intervalo dessas partes, separando quando termina uma parte e quando começa outra, né? Alguns historiadores discordam, outros concordam. A realidade é que aquela linha do tempo passou a ser utilizada de uma forma geral pelos autores dos livros didáticos de história, tá? E neste caso, o primeiro pedaço da pizza era exatamente pré-história, o assunto que nós iremos falar um pouquinho hoje, tá? Claro, é só os principais tópicos, só algumas características, é impossível abordar em sua totalidade este assunto em uma aula de alguns minutos, até porque os grandes especialistas desta área, né, pesquisam há muitos anos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, né? E o que nós iremos passar é apenas um pouquinho do conhecimento sobre este período, ok? Vamos lá. Primeiro conceito que normalmente nós trabalhamos primeiro, né? A pré-história vai desde o primeiro hominídeo até a invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, começaram a descobrir formas de escrita, alguns povos que começaram a desenvolver a escrita, e os historiadores acabaram pegando este período como um marco na história, tá? Então, vamos lá. Existem duas fontes, pelo menos, muito importantes para o profissional que estuda, que produz a pré-história, né, que escreve sobre a pré-história. Pelo menos duas grandes ferramentas, duas grandes fontes, né? Então, primeiro é a paleontologia humana. Estuda os fósseis dos homens pré-históricos, tá? Aquilo que sobrou dos restos mortais deles. Hoje existe uma tecnologia de uma máquina que consegue detectar o carbono 14, com isso facilita a periodização, a datação desses fósseis, desses restos mortais, ok? Veja bem, geralmente ossos e dentes eram as partes mais estudadas, que poderiam trazer mais informações.
até porque por ser partes mais resistentes ao longo do tempo, né? Que se preservaram ao longo do tempo. Um outro detalhe é o fóssil. Os fósseis, até tive um professor que ele é grande especialista em arqueologia e ele costuma dizer que os fósseis não são mais ossos, já se transformaram em uma espécie de mineral petrificado, uma outra substância de tão antigo que se tornou, de tão velho que se tornou, em contato com a natureza, o solo, né? Então aí esses esqueletos acabaram se tornando fósseis, esses restos mortais humanos acabaram se tornando fósseis, né? Então é uma explicação interessante que ele nos apresenta com relação a isso. Então, fóssil é o resto ou traço visível da matéria original de um organismo morto há muito tempo, tá? Aqui é bastante conteúdo, está bem apertado, está pequenininho aí na tela do seu computador, do seu tablet, do teu celular, mas dá para entender à medida em que eu for explicando, daí vai clareando aí essa questão para você. E a outra ferramenta, a arqueologia pré-histórica, tá? Que estuda objetos feitos pelo homem pré-histórico. A paleontologia estuda o corpo ou os restos mortais, né, desse homem pré-histórico, e a arqueologia, o que ele produz, os objetos que ele produz, tá? Então, estuda objetos feitos pelo homem pré-histórico, procurando descobrir como eles viviam. Daí vão procurar objetos dos mais variados, tá? Para chegar a uma conclusão de como eles viviam. Fosse esse objeto de madeira, de pedra, de metal e assim por diante. Aí a arqueologia consegue chegar ao mais próximo, né, de informações sobre essas gerações tão antigas, né, os ancestrais da humanidade, ok? Agora vamos para cá. A pré-história, um detalhezinho, tá? Com relação a esse nome aqui. A pré-história, ela é usada nos livros didáticos, tá? Até em alguns livros acadêmicos de faculdade. No entanto, vários historiadores e arqueólogos e antropólogos discordam, né, desse termo pré-história, né? Muitos historiadores discordam desse termo pré-história, porque esse pré dá a intenção de ser antes da história, só porque esses povos não tinham deixado nada registrado, né? Não existia manifestação escrita, eles não registraram nada, então por isso pré-histórico. Daí, por esse motivo que muitos historiadores discordam. Esse termo ele surgiu na Europa por volta do século XIX e acabou ficando, tá? Daí por isso que nós estamos utilizando o termo pré-história, mas vamos deixar bem claro aqui que são povos ágrafos. Eles fazem parte da história, sim, não são pré-históricos, embora nós chamamos, né? Mas o correto é
Povos ágrafos, povos sem escrita, sem manifestação da escrita, ok? Paleolítico, Idade da Pedra lascada. Neolítico, Idade da Pedra polida. E Idade dos Metais, tá? Normalmente nos livros didáticos estão assim denominados, com exceção de um ou outro, mas refere-se, pode mudar um pouco de livro para livro a nomenclatura, mas essas são as mais utilizadas, ok? Paleolítico, desde o surgimento do primeiro hominídeo até cerca de 10.000 anos antes de Cristo, tá? E aqui algumas características, não dá para falar sobre tudo, sobre o homem da pedra lascada, né? O homem paleolítico, esse homem pré-histórico que viveu neste período, né? Porque a pré-história aqui está dividida em 3 etapas, tá? É um período da história que está dividido em 3 etapas. Eles eram caçadores, eles eram coletores, tá? Coletores, principalmente os dos frutos. Sobreviviam também da pesca, a confecção de objetos de madeira, osso e pedra, embora de uma forma bem rústica, bem antiga, mas eles começaram a produzir. A madeira ela resistia a um tempo menor, né? Tinha menos resistência, daí por isso eles preferiam usar mais os ossos de animais e a pedra, em função de sua durabilidade. Aí surge o controle do fogo, tá? Aí o homem acaba descobrindo o fogo, a existência do fogo. É claro que isso vem trazer para eles uma vitória muito grande, no que diz respeito ao frio, porque aquecia, e a questão de cozinhar os alimentos ou assar, isso também a questão da alimentação. Então, favoreceu muito na questão do frio e da fome. Eles tinham uma vida nômade, tá? A vida nômade, eu sempre costumo ensinar para os nossos aluninhos, a vida nômade é aquele que não tem uma habitação fixa, que fica migrando de regiões para regiões. Ele vive aqui um tempo, depois ele se muda para ali, vive outro tempo, e para acolá mais outro tempo, sempre procurando melhores condições de vida. Então essa era uma característica muito forte do homem pré-histórico, nesta fase do Paleolítico, tá? Mas isso também não quer dizer que ele vivia 1 ano ou 6 meses em cada lugar e já se mudava, já migrava, tá? Mas era assim, do ponto de vista histórico, uma vida nômade, ok? Surgiu também os clãs, que eram um conjunto de famílias. Os clãs, eles eram um conjunto de famílias, vindos de um mesmo ancestral, tá? Para se juntar e se organizar. Então, aí os tópicos, né? Algumas características apenas, para a gente poder entender o homem dessa fase aí do Paleolítico. Agora, a segunda fase aqui, o Neolítico, Idade da Pedra polida, já tem aí uma atualização, desenvolvimento maior na produção desses instrumentos de ossos
e pedra, né, são melhores produzidos. Parece que não, mas podemos falar, tinha mais tecnologia para aquele tempo. Olha que interessante, né? Que curioso isso, com mais tecnologia, com mais perfeição, que a faca, a raspadeira, o machado, a ponta de lança, a enxada e tantos outros instrumentos utilizados no dia a dia, principalmente para o trabalho, a sobrevivência, e armas contra os animais, né? E tudo mais. Neolítico, Idade da Pedra Polida, vai mais ou menos de 10.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo, com o aparecimento, aí, o surgimento da escrita, tá? Isso é o que diz a maioria dos livros. Aqui eles começaram a ter uma vida, um errinho ao vivo, tá? Um errinho ao vivo. Aqui eles tinham uma vida nômade, no Paleolítico. No Neolítico, eles passam a ter uma vida sedentária. Eu escrevi aqui errado. Aqui eles começam a ficar mais tempo nos locais, tá? Porque uma coisa é um povo que caça, que faz coleta dos frutos das árvores para sobrevivência e sobrevive da pesca, para outro que agora vai desenvolver a agricultura, que agora vai domesticar animais, né? Tem que viver mais tempo, porque tem que preparar a terra, tem que esperar a chuva, ou levar a água até aquela plantação, esperar nascer, crescer, para colher. É evidente que não tem como ser nômade em uma situação como esta. Agora começa a existir uma vida sedentária, ou seja, uma habitação, começam a ter uma habitação fixa, começam a ficar mais tempo nos locais. Tudo bem? Por isso, uma atividade agropastoril. Começa a desenvolver essa atividade agropastoril aqui nessa fase do Neolítico. Ocorre, é claro, quanto mais alimentação, ocorreu também com isso um aumento da população, tá? O aperfeiçoamento dos instrumentos de pedra, daquela tecnologia que eu havia falado, né? Começam a produzir da cerâmica, da argila, vasos, ou uma espécie de panelas grandes, tachos, e que pudesse ser levado ao fogo e não se destruísse, não derretesse, não esfarelasse no fogo, e também ao mesmo tempo desse para acumular, guardar água, que a água não vazasse, não penetrasse. Então eles desenvolveram, através da argila, da cerâmica, esses objetos para uso aí na alimentação, tá? No estocar dos alimentos também, porque agora mais este detalhe que é muito importante. No Paleolítico eles não se preocupam em estocar alimentos, tá? Eles se alimentam, eles colhem, eles caçam, eles pescam o extremamente necessário, e o restante vai servir para as brincadeiras, para os rituais, vai servir para
construir algum tipo de habitação e produzir um melhor convívio com a sua família, enfim, vai ter brincadeiras, também a questão da religiosidade, e com isso, sempre, aliás, é algo marcante, né? O estocar alimentos, seja para trocar com outros povos, negociando com outros povos, ou vender, ou utilizar nos períodos difíceis de escassez e tal, é uma marca que é uma característica muito posterior, porque os nativos mesmo, de verdade, eles nunca se preocuparam em ficar estocando para vender, para trocar, ou para comer amanhã, depois da manhã e depois. Eles sempre eles sempre trabalharam para o necessário. Interessante isso daí. E aqui é uma característica que já começa a se alterar, tá? Aqui sim, eles começam a estocar alimentos para aquelas fases mais difíceis. Aqui começa a existir um aperfeiçoamento, uma divisão do trabalho. Aqui começa a separar o que cada membro da família vai fazer com relação ao trabalho. Um outro detalhe é que começa a surgir a tecelagem, um desenvolvimento de técnicas para fazer roupas que fosse não só de couro de animais, como também de algodão e lã. Olha a tecnologia chegando para esta. Que é interessante, né? Um professor de história dando uma aula falando de, olha só, a tecnologia chegando para os homens, né? Para um período na vida do homem pré-histórico. Mas é exatamente isso. É uma técnica nova, é uma tecnologia, né? Um aperfeiçoamento da condição de vida desse povo. E aí as aldeias, em função do aumento da população, essas pequenas aldeias começam a dar lugar, começam a ter cara das pequenas cidades, que também vão se desenvolver e se tornar grandes cidades. Interessante o surgimento aqui, a utilização da roda, mas a roda não a roda do carro como nós conhecemos, né? Mas eram troncos lisos para poder, era mais ou menos que esses dois pincéis aqui, e no momento de deslocar uma pedra grande, que fosse um monumento, que fosse um deus, que envolvia a religiosidade, a locomoção dessa grande pedra, desse grande pedaço de rocha para um outro local, colocava aí essas duas toras, tá? E era assim que se movia. Então, isso é uma espécie de roda, né? Interessante isso. Vejam bem, agora entra, chegando em meados de 3500 antes de Cristo, é a idade dos metais, porque este homem aqui, este povo, tá? Esta civilização vai começar a descobrir que aquecendo ferro
aquecendo o bronze e batendo com o martelo, vai dar novas formas a este pedaço de metal. Aí vai surgindo a metalurgia, a metalúrgica da pré-história. Interessante, é uma tecnologia, né? É um aperfeiçoamento das condições de vida desses povos que viveram nessas regiões, ok? Então, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, estas três fases, essas três etapas deste período da pré-história, ok? E com isso, aprendemos um pouquinho mais em mais uma aula de história e hoje falamos sobre a pré-história. Ok, pessoal? Beijo, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.